A partir de agora, programa Reclamar Adianta. Você está no ar com Átila Nunes. De agora ao meio-dia, os microfones da Rádio Bandeirantes AM 1360 já estão abertos para você denunciar, criticar, exigir os seus direitos. Ligue para 3282-5588, 3282-5588, 3282-5588. E com vocês, Átila Nunes Filho e Átila Nunes Neto. Bom dia, amigos da Bandeirantes AM 1360. Bom dia, ouvintes do programa Reclamar Adianta. Aqui é Átila Nunes. Não é possível que as secretarias de transporte da região metropolitana do Rio de Janeiro continuem de braços cruzados diante dos abusos das empresas de ônibus. Para quem anda de automóvel, é impossível ter ideia das barbaridades que estão sendo cometidas no transporte do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, nos municípios ao seu redor. A gente sempre soube da omissão de alguns secretários de transporte em relação aos empresários de ônibus. Eu disse omissão, então eu usei o termo errado. Eu deveria ter dito cumplicidade. Cumplicidade diante dos desmandos que infernizam a vida dos passageiros. Passageiros submetidos à ditadura imposta pelos empresários de ônibus que ditam as regras do transporte, que estabelecem os itinerários e horários, sob o silêncio criminoso de alguns secretários de transporte. É importantíssimo que você, ouvinte que usa ônibus, saiba que tudo que acontece em matéria de abuso na área de transportes dentro da sua cidade é responsabilidade direta dos secretários de transporte. Se o seu secretário de transporte silencia, é porque tem alguma coisa errada. Ou ele é um incompetente, ou é um covarde que morre de medo das empresas de ônibus, ou está mancomunado com os empresários que exploram o transporte coletivo. Não tem escapatória. Só tem essas três opções: incompetência, covardia ou cumplicidade. Empresário de ônibus que deita e rola no município, com certeza tem alguma coisa estranha nesse relacionamento prefeitura-empresas de ônibus. Tem cheiro de acordo, cheiro de maracutaia, cheiro de corrupção mesmo, e corrupção da grossa. Todo mundo sabe que os micro-ônibus, aqueles ônibus menores, não permitem o mesmo número de gratuidades dos ônibus maiores. E como é que da noite para o dia os municípios amanhecem cheios de micro-ônibus sob as barbas dos secretários de transporte? Por que o silêncio desses secretários na Baixada? Cadê os secretários de transporte que se calam diante das barbaridades cometidas pelos empresários de ônibus? Pergunte a qualquer cidadão de Petrópolis, Tanguá, Japeri, São Gonçalo, Niterói, Magé, Maricá, Meriti, Queimados, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Caxias ou Mesquita, o inferno que é esperar passar um ônibus que permita o uso da gratuidade. Não estou afirmando que os secretários de transporte recebem todo mês um mensalão dos empresários de ônibus para fazerem vista grossa. Não estou dizendo que alguns secretários de transporte não falam nada porque estão nas mãos generosas das empresas. Não estou insinuando que os empresários de ônibus contribuem com uma nota preta durante a campanha eleitoral de alguns prefeitos e por isso eles ficam na moita depois da eleição.
Não estou acusando, em hipótese alguma, de existir uma verdadeira máfia composta em alguns municípios. Máfia esta que é feita por empresários, mais os prefeitos, mais os secretários de transportes. De uma coisa nós estamos absolutamente convictos. Quando as empresas de ônibus fazem o que bem entendem dentro de um município, quando os ônibus continuam circulando imundos, sem segurança, passando pelos pontos sem parar, para idosos, deficientes e crianças, quando pipocam greves de repente estranhíssimas, que vão possibilitar aumentos das passagens, é porque tem caroço debaixo desse angu. O passageiro de ônibus pode não ter dinheiro. O passageiro de ônibus pode ser dependente desse meio de transporte. Pode não ter a força para enfrentar os empresários de ônibus. Pode não derrubar um secretário de transporte que é omisso ou que é cúmplice. Mas o passageiro de ônibus não é burro. Ele sabe que tem acordos entre empresários de ônibus e autoridades em muitos desses municípios. E o passageiro sabe que não está sozinho. Junto com ele estão milhões de passageiros revoltados, um verdadeiro exército de pessoas espoliadas e humilhadas diariamente nos pontos. E todos nós, jornalistas, nos incorporamos a esse contingente de passageiros humilhados sem medo de denunciar esta máfia que se instalou em vários municípios. E aqui, em nosso programa, com certeza, não tem espaço para acordo, a não ser com o ouvinte, com o cidadão que paga impostos e as passagens mais caras do Brasil. Esse sim, aqui é quem manda.